Olá, entrando ao vivo aqui no nosso Instagram para a nossa live aqui no período da tarde. Lembrando que a gente ainda está fazendo a semana de comemoração do Dia das Crianças. Por isso que a gente teve essas lives aí, uma série de lives voltadas para as crianças, de atividades que vocês podem estar fazendo com as crianças. Nós já tivemos entrevista, né? Exato. Já tivemos entrevista com as crianças. Nós já tivemos aula de inglês no café da manhã. Foi muito bom. Ontem nós abrimos um sorteio aqui. Quem não participou desse sorteio ainda dá tempo. O sorteio vai até o sábado, né? Para participar do sorteio você tem até o sábado. Volta um post aqui no Homescolarizando. Procura por esse sorteio. É o sorteio de uma vaga no nosso curso Destravando Homeschooling, tá bom? Então, tô aguardando aí, o pessoal tá chegando. Quem tá chegando, seja bem-vindo a mais uma live do Homescolarizando. Hoje a nossa live, vocês sabem do que é? De contação de histórias. Contação de histórias. Vocês podem me dar um joinha aí se estão ouvindo bem, se estão nos vendo bem. Me dá um alô aí, o pessoal que está nos comentários. Vocês estão, eu sei que vocês estão ouvindo bem, vendo bem. Aliás, isso não é nenhum problema. Vão avisando a gente aí se vocês estão conseguindo compreender. E aí, enquanto isso, vamos dar uma conversada. Como é que foi o dia das crianças mesmo? Assim, o dia das crianças de vocês, como é que foi? Teve uma gincana. É verdade! Vamos contar, pessoal. Gente, a gente teve uma gincana aqui, muito legal. Quem quer falar da gincana? Pode falar, Muri, mas é rapidinho, que a nossa live hoje é de história. Só o pessoal ir entrando. Começou com um rouba-bandeira com todo mundo. Teve uma gincana, aí um rouba-bandeira. Depois do rouba-bandeira, teve uma mímica. É mímica? Teve pula-corda. Primeiro foi o pula-corda e depois a mímica, que foi também muito top. Foi separada por times, o pula-corda e a mímica. Depois... E também... A bandeira vai ter separado por times. É. E depois? Depois teve muito top, uma brincadeira muito top que se chama Torta na Cara. Eu gosto de torta na cara. Mais gente chegando aí, sejam bem-vindos na nossa live. Vamos falar um pouquinho hoje sobre contação de histórias com as crianças, tá? Antes de eu começar a contação de histórias, eu vou mostrar para vocês algumas coisas como eu faço aqui em casa, tá? Tem muita gente que tem essa dúvida. Como que eu faço para as crianças prestarem atenção nas histórias? Como você procede aí na sua casa? É muito importante, gente, o hábito da leitura em voz alta, tá? A gente já tem aqui no nosso canal do YouTube, a gente tem post aqui também no nosso perfil do IGTV, falando sobre a importância da leitura em voz alta. Aumenta o vocabulário da criança, aumenta o nível de concentração, as chances dessa criança escrever melhor também aumenta, de se expressar melhor. Sem contar que são várias ideias vivas que vão entrando na mente da criança. Um good afternoon para nós, good afternoon aí. Quem está? Olha, Dani Baiusa, good afternoon. Good afternoon. Uma seguidora lá, ó. Tá vendo que ela mandou até uma bandeirinha dos Estados Unidos? Seja bem-vinda. Não é a bandeirinha. O Instagram dela é a bolinha do Sul. Tá bom, vamos continuar aqui falando sobre a leitura em voz alta. Trabalhe várias habilidades com as crianças, né? Então é algo muito importante. Aqui na nossa casa, a gente tem esse hábito da leitura em voz alta todos os dias. Temos esse hábito com a palavra do Senhor e com outros livros também, né? Livros, tanto livros de cunho devocional, como também literaturas infantis, né? Muito importante também a qualidade desses livros que você escolhe. Mas isso não precisa limitar você, tá bom? Para você começar o hábito da leitura em voz alta, você só precisa ler. Ainda que você não tenha nenhum livro na sua casa, você pode baixar um e-book, você pode começar da forma mais simples possível,
tá certo? Ela mora em Maryland. Aí faz frio ou calor? Porque aqui, gente, em Cacoal, Rondônia, Brasil, faz muito calor. E a gente tá sem ventilador porque senão vai fazer a zoadeira na live. Então, Pois é, eu tô vendo as crianças se abandonando aqui, tá todo mundo com calor. Mas não tem problema, a gente vai ficar com calor. A gente vai ficar com calor. Mesmo se a gente tivesse com ventilador ainda, sim, ainda estaria com calor. Vamos voltar aqui e falar sobre a leitura, né? O que eu quero animar vocês sobre a leitura é, em primeiro lugar, né? Comecem com o simples. Você não precisa começar fazendo 1 hora de leitura, 1h30 de leitura na sua casa. Não, você pode começar com 5 minutinhos. Você pode começar com um livrinho. Você pode começar com um capítulo de um livro. Então, você pode fragmentar isso. Não precisa se preocupar em fazer algo muito extenso, tá? Na medida que as crianças forem demonstrando interesse, você pode ir aumentando. Você pode fragmentar também, fazer um pouco de leitura na parte da manhã, um pouco de leitura à tarde, um pouco de leitura à noite, tá? E somando tudo isso, aí fica uma quantidade boa de leitura ao longo do dia, certo? Outra coisa importante também que sempre vem na temática é a partir de quando eu começo a fazer leitura em voz alta para o meu filho. Você pode fazer essa leitura em voz alta a partir da barriga, tá bom? Você pode ler para o seu bebê a partir da barriga. Ah, e até que idade vai? Gente, não existe limite, ó. Tá aqui a Sofia. Sofia já tem 12 anos e nós ainda temos o hábito de leitura em voz alta. Não porque ela precise que eu leia para ela já consegue ler, compreender tudo que ela está lendo, mas é porque a gente gosta desse momento, é um momento vinculado, um momento nosso, em família. Às vezes tem leitura, deu uma quedinha, acho que voltou agora. É um momento nosso, em família. Então, a leitura em voz alta, ela não tem limite de idade, certinho? Beleza, então pontuados isso, vamos começar para as nossas leituras? Nós não escolhemos um livro só para a gente ler. Aqui em família nós estamos lendo O Hobbit, que é um livro extenso, né? Então é um livro que se eu fosse ler, eu leria só um fragmento para vocês, que é como eu faço com eles no dia a dia. Eu optei por pegar livros que tem várias histórias dentro, tá? Problema aqui. Vocês estão me ouvindo direitinho? O meu celular resolveu ter vida própria. Eu vou ler um capítulo desse livro aqui, ó. Vai ficar ao contrário aí para vocês, mas eu vou ler. O nome é Prudência para Crianças. Este livro, ele é muito bom. Na verdade, eles são 2 volumes. Um é Prudência e o outro é Sabedoria para as Crianças, tá? Ele tem histórias bíblicas junto com os ensinamentos contemporâneos, tá certo? Olha aqui. Um parênteses é que esse é o segundo livro, não é o primeiro livro da sabedoria, quando as crianças são bem pequenininhas, aí as crianças já são grandinhas. Até que a Laura não tem 5 anos, ela não tem 5 anos mesmo. Nós escolhemos a história da Laura Xereta. E eu vou contar para as crianças essa história. E é importante que vocês vejam que assim, eu não exijo das crianças que elas fiquem como uma estátua. A única coisa é que eu peço, ó, não pode fazer barulho, porque se fizer barulho acontece o quê? Atrapalha a leitura, a pessoa que está do seu lado não vai compreender. Então eu vou ler a historinha da Laura Xereta, que está na página 100, para vocês todos. Então vocês me acompanhem, tá bom? Laura Xereta. Começamos aqui com o versículo. E procureis viver quietos e tratar dos vossos próprios negócios e trabalhar com vossas próprias mãos, como já vô-lo temos mandado. 1 Tessalonicenses 4:11. Mãe, de que estavam falando quando eu estava no escritório com o papai hoje à tarde, com a porta fechada? Mamãe sorriu e respondeu: nada a ver com você, Laura. Colei a orelha na porta e consegui ouvir algo sobre Pedro e a escola. O que era?
Laura insistiu e a mamãe olhou para ela com um ar severo. Laura, isso não é coisa que se faça. Quando outras pessoas estão conversando em particular, você não deveria tentar ouvir. Isso não é tratar de seus próprios negócios. A Bíblia diz que devemos procurar viver quietos e tratar de nossos próprios negócios. Se você tivesse um problema ou um segredo que gostaria de contar só para mim e ninguém mais, você não iria gostar se Pedro ou Timóteo tentassem descobrir, não é? Acho que não. Às vezes é difícil não ficar curioso sobre as coisas dos outros, mas precisamos seguir a regra de ouro. Quando cuidamos dos nossos próprios assuntos, agradaremos ao Senhor e aos outros também. Mais tarde, naquele dia, quando as crianças maiores voltaram da escola, Laura viu Pedro e Timóteo subir correndo para o quarto. Rapidamente, a porta se fechou atrás deles e Laura ouviu risadas vindo lá de dentro. O que será que estão fazendo? Vou descobrir. Pé ante pé, Laura subiu as escadas, abriu a porta do quarto de uma vez e disse: De que vocês estão falando? Estão fazendo alguma coisa para o meu aniversário? Laura, pare de meter o nariz onde não é chamada. Você não pode entrar de supetão no quarto dos outros, também não. E se estivéssemos nos trocando? Pedro pegou-a pela mão com firmeza e levou-a para fora do quarto. Fechou a porta mais uma vez e dessa vez Laura ouviu girar da chave. Sozinha, do lado de fora, os olhos de Laura se encheram de lágrimas. Tenho certeza de que estavam falando do meu aniversário. O que é que eles têm para mim? Eu quero saber. De repente, lhe veio uma ideia ousada. Vou dar uma espiada naquele armário da varanda de trás. Desceu as escadas novamente, olhou em volta para ter certeza que ninguém a observava. Sabia que era errado o que pretendia fazer, mas sua curiosidade falava mais alto. Vou dar só uma espiadinha para ver se há algum presente para mim. Ninguém vai ficar sabendo. Com muito cuidado, Laura abriu a porta da varanda. A varanda de trás era um cômodo que havia sido acrescentado a um lado da casa e era usado para armazenar todo tipo de cacarecos. Laura raramente tinha motivos para ir lá. Agora ficou ali olhando as diversas coisas amontoadas. Pilhas de caixas de papelão, ferramentas velhas, um saco de farinha de trigo integral, um par de botas e uma pilha de revistas. Mas a coisa que prendia a atenção dela era o velho armário de madeira, pendurado numa das paredes. Seu pai comprara o armário num leilão e o fixara à parede com os pregos grandes. Se alguém estiver guardando presentes para o meu aniversário, talvez estejam dentro desse armário. Sei que a mamãe às vezes guarda surpresas e presentes aí dentro. Mas o armário misterioso era alto. Como Laura iria conseguir olhar dentro dele? Dando outra olhada em volta, Laura escolheu uma caixa de papelão resistente. Com muito esforço, conseguiu arrastá-la para baixo do armário. Mas não era o suficiente. Cutucando outra caixa, ouviu o tilindar de potes de vidro. Essa caixa era menos pesada
e Laura, cuidadosamente, colocou-a em cima da primeira. Mais uma coisa... Aí, vendo um balde vazio, virou-o em cima das caixas. Agora a escada ficou pronta. Animada, Laura subiu na primeira caixa, depois na segunda e, por fim, segurando no armário para se equilibrar, pisou no balde e se endireitou. Abriu as portas do armário e olhou ansiosamente para dentro. Os segredos do armário finalmente lhe pertenceriam. Logo de início, ficou decepcionada. O conteúdo do armário misterioso era, na maioria, coisas sem valor. Potes cheios de prego e parafuso, potes de plástico que a mamãe usava para congelar frutas e verduras, sementes, catálogos e o aquário velho que Laura quebrara com uma bolinha de gude quando era bem pequena. Mas espere, o que era aquilo atrás do pote de plástico? Laura arregalou os olhos quando descobriu um saco cheio de papel de embrulho e laços. Também havia uma caixinha colorida com cara de nova em folha. Uma caixinha que faz barulho quando Laura balançou. Atrás desta havia outra caixa. Esqueceu-se do monte inseguro de objetos em que estava e ficou na ponta dos pés para alcançar a outra caixa tentadora. Bum! O balde virou-se de uma vez. Laura perdeu o equilíbrio e caiu. Procurou se firmar em qualquer coisa e agarrou uma das prateleiras do armário. Por um segundo, ficou suspensa no ar. Depois, ouviu-se um rangido de pregos sendo arrancados da parede. Tibum! Laura caiu ao chão e ficou ali atordoada. Ouviu o estrondo de vidros quebrando sobre a sua cabeça. Sentiu um baque doido na perna e depois veio o silêncio. Na cozinha, mamãe exclamou: "O que foi isso?" Sara veio correndo do corredor. "A senhora ouviu aquele barulho?" Pedro e Timóteo vieram correndo escadas abaixo, gritando: "O que aconteceu? O que é?" A pequena Beth, que dormia no Moisés, acordou e começou a chorar. Moisés é tipo o bebê conforto, tipo a cadeirinha de descanso. Então a gente tem Moisés. É. A gente tem cadeirinha de E começou a chorar. Papai abriu de supetão a porta da varanda, justamente no momento em que Laura recuperou o fôlego e começou a gritar. Timóteo espiava sobre o braço do pai e exclamou: Nem a xereta, né? "Ué, a Laura está embaixo!" O rosto de papai mostrava ansiedade enquanto erguia o armário caído. Laura estava caída embaixo, um montinho triste. Gritava de medo, mas um exame rápido mostrou que não estava tão machucada como temiam que pudesse estar. Papai explicou para a mamãe. O armário caiu primeiro em cima dessas duas caixas. Essa caixa cheia de potes levou a maior força do impacto. Provavelmente estão todos quebrados. Mas se o armário tivesse caído diretamente em cima dela, poderia ter sofrido algo mais sério. Havia um grande galo azulado na testa da Laura e outro na canela da perna. Seu braço sangrava de um pequeno corte feito por um pote quebrado. Mamãe pegou-a nos braços e a consolou. Sara perguntou: "Mas o que ela estava fazendo aqui?" Laura não queria responder e Pedro disse com um ar de sabido: "Acho que eu sei. Estava metendo o nariz onde não era chamada de novo. Olhe só o problemão que deu ser xereta." Timóteo disse baixinho: "Olhe só, o aquário está em 1000 pedaços. Laura, você é muito levada." Ai,
muito chato, cara. Não são, não. Naquela noite, quando a família se reuniu na sala, papai disse: hoje é um bom momento para falar sobre a regra de respeitar a privacidade dos outros. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 11, diz: e procureis viver quietos e tratar dos vossos próprios negócios e trabalhar com vossas próprias mãos, como já vô-lo temos mandado. E em 1 Pedro 4,15 diz: que nenhum de vós padeça como homicida ou ladrão, ou malfeitor, ou como que se entremete em negócios alheios. Sara comentou: parece que Deus acha muito importante a gente cuidar de nossos próprios negócios e não ser xeretas. Papai disse: então, cortesia cristã quer dizer não tentar ouvir conversas particulares e não tentar descobrir os segredos dos outros. Também existem regras sobre respeitar a propriedade particular. Quais são algumas das coisas que não devemos abrir ou olhar sem permissão do proprietário? Sara respondeu: as gavetas de cômodas ou bolsas. Mamãe acrescentou: também não devemos ler cartas recebidas por outras pessoas sem a sua permissão. Pedro comentou: na escola não devemos abrir as carteiras ou lancheiras dos outros. E não podemos olhar as provas ou boletins de outra pessoa. Mamãe concordou. Boletins são um assunto particular entre as crianças e seus pais. Se as crianças começam a olhar os boletins umas das outras, dá problema. Timóteo disse: não devemos espiar em armários como a Laura Xereta fez hoje. Papai repreendeu: deixe isso, Timóteo. Laura aprendeu uma dura lição hoje e você não pode pegar no pé dela por causa disso. Mamãe continuou: há outra maneira que devemos respeitar a privacidade dos outros. Quando alguém estiver no banheiro ou no quarto com a porta fechada, não podemos entrar sem primeiro bater e aguardar permissão para entrar. Às vezes, as pessoas precisam estar sozinhas por estarem trocando de roupa ou porque precisam de privacidade. Sara riu e disse: portas, bolsas e carteiras, segredos, cartas e gavetas. Se alguém não quer compartilhar, sua privacidade vou respeitar. Papai lhe disse: muito bem, é isso mesmo. Vamos lembrar de considerar os sentimentos dos outros e então não teremos muita dificuldade em respeitar sua privacidade. Quando procuramos viver quietos, não vamos xeretar a vida dos outros. E acabou a história da Laura Xereta. Alguém quer falar alguma coisa da historinha? Eu. Pode falar, deixa a Sofia primeiro. A hora que a Laura fez foi realmente errado, né? Ela era bem xereta na história mesmo e a gente tem que respeitar a privacidade dos outros. Isso é uma lição que se aprender. Mas também os outros, né? Principalmente Timóteo e Pedro, foram, ficaram cuidando dos assuntos que eram pro pai e pra mãe resolver, né? Com a Laura. Também foram xeretas. E ficaram implicando com ela pelo erro dela. Isso não se faz. Conversa, resolveu, acabou o assunto. Isso mesmo. Alguém quer falar mais? Ainda quer falar, Murilo? Pode falar. Eu vi aí que a Laura se deu mal por uma coisa que ela fez de errado. Foi uma coisinha. Foi uma coisa, muito errada, mas foi coisa errada, né? E você viu o que aconteceu. E olha que Deus foi misericordioso com ela, porque poderia ter sido... Poderia ter quebrado vários carros. Sim. Ou ela mesma poderia ter quebrado algum osso, né? Ter tido um acidente mais grave. Caído nela de verdade, né? Porque de vários ossos, todos os pós de cair nela, porque isso aí deixado. Minha mãe, quando acontece alguma coisa assim, ela fala que foi uma lição pra mim.
E a gente tem que ser sábio e aprender com essas lições. Vamos para a próxima história? Então vamos para a próxima história. A próxima história que as crianças escolheram para compartilhar com vocês hoje foi uma história do livro Provérbios em Fábulas, por Paulo Debs. Eu gosto demais das obras do Paulo Debs, as que eu conheço, todas são boas, tá? E a história que nós vamos ler hoje, A Cobra e as Rãs. Lembrando o nosso combinado do silêncio, certo? Numa noite enluarada, a rã coachava, distraída numa lagoa amazônica. Atraída pelo som do canto, uma cobra esguia e gulosa deslizou pela água até a pedra onde a rã estava e perguntou: "Está sozinha a cantar para a lua, dona Rã? Onde estão as suas amigas para acompanhá-la no lindo coral? Vá chamá-las agora, e eu me deleitarei em suas belas cantigas." A inocente rã mergulhou e foi cumprir o que a cobra lhe havia proposto. Mal sabia ela que a ardilosa cobra desejava devorar todas as suas companheiras num banquete ao luar. Quando a rã voltou, acompanhada do seu grupo de amigas, a cobra arregalou os olhos diante de presas tão fáceis. Logo as rãs começaram a coachar, fazendo um coro que podia ser ouvido à distância, tanto que chamou a atenção de uma onça, que vagava por ali à procura de uma boa caça. Assim, quando a cobra se preparou para dar o bote sobre as rãs, as patas da hábil caçadora se apoderaram do seu corpo, devorando-a em seguida. E as rãs continuaram a coachar, felizes à luz do luar. Tem um provérbios aqui que está escrito assim, ó: "A justiça dos justos os livra, mas o desejo dos infiéis os aprisiona." Provérbios 11:6. Olha só a figurinha aqui, a imagem. A imagem, ó. A imagem, Pedro. É porque eu acho que a imagem é do começo da história. Deixa eu mostrar para vocês também a imagem aí, ó. A imagem da cobra conversando com a rã. A imagem ela não conta uma história, né? Ela só conta o relato sobre a minhoca na fazenda. É. Mas sobre essa história que a gente leu, alguém quer falar alguma coisa? Eu. De novo você, deixa outra pessoa. Você quer falar, Pedro? Não? Se não quiser, não tem problema. Então fala, Murilo. Eu vi aí que a cobra teve uma ideia muito boa, né? De se dar bem e fazer que os outros se deem mal. Mas daí aqui ia se dar bem, né? Pelo acordo que ela ia fazer. Ela, pelo contrário, ela que levou as mal dos peitos, saiu sobre o feiticeiro. Verdade. O feiticeiro foi lá. Saiu mesmo, isso mesmo. Então essa foi a nossa segunda história. Vocês viram? Pode falar, Sofia. Oi? Ele não quer falar, pode deixar. Você quer falar, Gabi? Não? Olha só. Vocês viram que eu conto a história. O livro da família Miller, do livro de Prudência aqui, ele não tinha imagem, tá? Ele tem só algumas ilustrações. Dependendo da história. Dependendo da história, não são em todas as histórias, ó. Por exemplo, e as ilustrações são bem simples, são preto e branco. Também tem. Isso. Então, ele não tem muitas ilustrações. Ele é um ótimo livro para você ler, por exemplo, antes das crianças dormirem, porque você não precisa ficar estimulando com as imagens, tá? Esse livro do Provérbio em Fábulas, ele é ótimo para você ler com criança pequena,
Porque a história é bem curtinha, então a criança, o bebezinho, vai conseguir ficar ali com você, tá? O Samuel não tá aqui porque ele tava dormindo quando a gente começou a live, agora ele acordou e ele tá tendo um tempinho ali com o papai, tá? Tá muito quente mesmo, gente. As crianças estão bebendo uma aguinha aqui e já estão voltando. E eu vou ler a nossa última história. Só um pouquinho. Esse livro... desculpa, Pedro. Esse livro que eu vou ler para vocês, ele é um livro muito simples e existem vários livros desse tipo. Ele é um livro daqueles livros que tem uma história por dia. Esse nosso são histórias bíblicas. Por que eu quis trazer esse livro para você? Porque eu sei que a maioria das pessoas acham que precisa de livros caros, precisa ter uma biblioteca imensa. E o hábito da leitura em si não está somente em torno disso. É claro que você tem que saber das verdades que estão contidas ali dentro e se você quer apresentar essas verdades para sua criança, para o seu adolescente, né? Esse livro, ele é bem simples e como ele tem 365 histórias, ele de fato dá para você ler uma historinha por dia para a criança. Então seria um investimento de um livro só o ano todo. Aonde eu quero chegar com isso? Eu quero chegar no fato de que vocês não precisam mesmo fazer um grande investimento, ter uma grande biblioteca, que essas coisas aos poucos vão acontecendo, né? Hoje realmente a gente já tem um acervo bom aqui na minha casa, só que a gente faz muito rodízio de livros com os amigos. Por exemplo, esses 2 livros que eu li aqui para vocês, eles não são meus. Esse aqui eu peguei emprestado com a Sara, aqui do Homescolarizando, do Tabita's Life. E esse aqui eu peguei emprestado com a nossa amiga, as nossas amigas Camille e Nicole, que emprestaram pra gente. E da mesma forma a gente empresta os nossos livros e os livros passeiam e voltam e todo mundo aprende da história. Tá? Esse aqui é nosso, bem antigo, já passou por restauração e está precisando de outra restauração. Você queria falar o quê, Sofia? Só mais esse negócio daqui não precisa de muito livro, só livro simples. Pode deixar. Isso é verdade, né? Mas o que acontece aqui em casa é que a gente consome muito livro. O livro a gente lê na biblioteca, a gente chega em casa e a gente já sabe tudo sobre o livro. Então a gente acaba comprando vários livros porque vai consumindo e vai esgotando. Aí às vezes a gente vai revisar lá a caixa de livros, enquanto disso faz tempo que a gente lê e é como se fosse novo. Isso. E assim funciona o ciclo. Mas também a qualidade assim, né? As páginas estavam tudo meio velhinha, mas É cuidadoso com nossos livros. Agora, ó, o Samuel chegou aqui, eu vou mostrar pra vocês como é que funciona a leitura com o bebê. Você não precisa ficar com o bebê. Gente, olha, ele não tava no script. Recolhe um pouquinho sua perna aí, Sofia. Eu vou sentar ele mais pra trás aqui. Eu acreditava que ele não fosse acordar até essa live acabar. Não, pode deixar. A sonequinha dele foi mais curta. Só que vocês podem observar que ele não precisa estar prestando atenção na história propriamente dita. Só que ele está ouvindo, o vocabulário está sendo formado. Então, desde que ele não... Não, Murilo, isso não está legal. Desde que ele não rasgue nenhum livro, de que ele não atrapalhe a leitura dos outros, ele fica no nosso ambiente bem à vontade. Murilo, por favor, para, tá? Senta lá. Eles escolheram a historinha da Arca de Noé e eu vou ler para vocês a historinha da Arca de Noé. É um pedacinho só, né? Porque, como eu expliquei, eles fragmentam em várias partes. Então, eu vou ler aqui Noé e sua arca. Vem a referência, Gênesis 7, do 1 ao 24. Noé construiu a grande arca e Deus falou a ele: Noé, você, sua mulher, seus filhos e as mulheres de seus filhos devem entrar na arca. Leve também para dentro dela um macho e uma fêmea de cada animal que eu criei. Leve comida para você, sua família e os animais. Quando a arca estava pronta, todos entraram e Deus fechou a porta e choveu durante 40 dias e 40 noites.
Aí acabou. E esse tipo de leitura, ele é uma leitura que fica aquele gostinho de quero mais na criança, né? Como eu expliquei para vocês no início, você não precisa fazer sempre o mesmo tipo de leitura. Você pode fazer essas leituras menores, mais fragmentadas, como você também pode pegar um livro mais extenso, né? Por exemplo, Eide, Poliana, O Hobbit, As Crônicas de Nárnia, que tem uma história mais complexa, e fazer essa leitura com as crianças de forma fragmentada também, tá? Eu vou liberar as crianças aqui, nosso tempinho de leitura acabou, pode dar um tchau pro pessoal. E eu vou continuar conversando aqui com vocês. O Samuel acho que quer dar tchau. Até a próxima live. Vou continuar conversando aqui com vocês. Ele deu um tchau também. E vou falar um pouquinho com vocês sobre a importância, né, da tranquilidade na hora de fazer essa leitura em voz alta. Vocês viram que não tem uma dificuldade assim de quantidade de livros, de tipo de leitura. O importante é vocês fazerem, tá? Isso serve também para o homeschool, gente. Tem muita gente aí empacada, desejosa de fazer homeschool, que já vem aí desde o início da pandemia, né? Observando e vendo como que é ter as crianças em casa, com vontade de fazer o homeschool e tá travada. Por isso, gente, nós criamos o curso para vocês que se chama Destravando o Homeschool, para você conseguir de uma vez por todas fazer o ensino domiciliar na sua casa de forma muito simples, vendo que não precisa ter muito dinheiro para fazer homeschool, vendo que não é privilégio de família rica, que não é privilégio assim de casa perfeita, né? O homeschool ele é muito mais simples do que as pessoas imaginam. Por isso, nós queremos aqui compartilhar isso com vocês através do nosso curso Destravando o Homeschool. Nós vamos estar abrindo em breve aí mais uma turma, tem bastante gente pedindo, perguntando. É um preço muito acessível para você conseguir fazer. A gente também vai ter, nesse curso, a gente também vai estar um dia tirando dúvida, você vai poder conversar com a gente, né? Para tirar todas as dúvidas, para você conseguir aplicar dentro aí da dinâmica da sua casa, tá certo? Quem não participou ainda do sorteio, ainda dá tempo, o sorteio vai ser no sábado, vai no story no nosso feed, no post anterior, dá uma olhadinha lá nas regras e participa desse sorteio para você garantir aí a sua vaga no curso Destravando o Homeschool, e fica atento que logo logo a gente vai abrir o carrinho e vai estar disponível aí para vocês para estarem adquirindo o curso, tá bom? Amanhã a gente tem mais uma surpresinha para vocês nessa Semana das Crianças. Foi muito bom estar com vocês. Se você está assistindo esse vídeo depois, você pode deixar aí nos comentários, né? Tô assistindo depois. Você pode deixar suas dúvidas, fala com a gente que a gente quer ajudar você a ensinar o filho de vocês em casa. Um abraço, tchau!